Olá, meu irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz a todos vocês. É o pastor Genildo, com muita alegria, com muita fé e com muita vontade de que você seja abençoado, abençoada através de mais esse contato nosso. Nós estamos em uma série de vídeos, de 5 vídeos, falando sobre os ensinamentos de Jesus por trás dos milagres. Jesus não operava o milagre só para a gente ficar de boca aberta por causa dos milagres que ele operava, pura e simplesmente não. O que já seria uma bênção extraordinária. Mas ele sempre trazia ensinamentos embutidos ali, no bojo do milagre. Sempre tinha ensinamentos muito importantes para nós. E desta feita, eu quero falar com vocês sobre um milagre bastante importante. Eu trago tudo anotadinho aqui. Eu creio que vocês já estão acostumados comigo, né? Estão se acostumando. E neste contato, a gente quer falar sobre aquilo que envolveu a ressurreição do Lázaro. A ressurreição do Lázaro que está em São João capítulo 11. São João capítulo 11. Nós vamos para lá. Para nós meditarmos, eu vou repetir, nós estamos numa série, esta é a parte 2. Os ensinamentos de Jesus por trás dos milagres, parte 2. Então, a ressurreição do Lázaro não foi pura e simplesmente uma ressurreição. Repito, como eu já falei no primeiro contato, no primeiro vídeo. Se fosse apenas a ressurreição e Jesus fosse embora e a gente não tivesse aprendido mais nada, a não ser que ele é poderoso, já seria uma bênção extraordinária. Mas aqui nós temos algum ensinamento que eu quero, esse é o nosso propósito nesses 5 vídeos. Esse é o 2. Este é os ensinamentos de Jesus por trás dos milagres, parte 2. Ok? Então nós vamos ler aqui a história. Ela é cumprida. A história da ressurreição, ela não é muito curta. Então eu vou dar uma puladinha aqui e vou direto para o versículo 14. São João capítulo 11, o texto começa no versículo 1, mas eu vou já para o versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. É o versículo 14. Lázaro está morto. Verso 14. E folgo, note bem o que Jesus falou. E folgo, a palavra folgo quer dizer, eu me alegro e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Olha que coisa maravilhosa. Jesus se alegrou pelo fato dele não estar lá na casa do Lázaro durante o tempo em que ele adoeceu. Você sabe que as irmãs do Lázaro, elas pediram para avisar Jesus quando Lázaro ainda estava enfermo, mas estava vivo. E vocês conhecem o texto, eu disse que não ia ler todo, porque o nosso objetivo aqui é os ensinamentos de Jesus por trás dos milagres, certo? Então, Jesus demorou 4 dias para se apresentar. Ora, se Jesus estivesse em Jerusalém, e provavelmente ele estava, porque senão Maria e Marta não iriam mandar alguém atrás dele. Você sabe que naquele tempo não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha circular, que aqui em Cascavel é chamado de lotação, né? Não tinha Uber, enfim. Naquele tempo, quem era bom de dinheiro andava a cavalo. Se não, andava mesmo, era a pé. Mas se as irmãs do Lázaro mandaram avisar Jesus que o Lázaro estava doente, então tudo leva a crer que Jesus estava em Jerusalém. E segundo a Bíblia, eu tenho uma Bíblia lá em casa que já traduz as distâncias em quilômetros. E a minha Bíblia lá, que é a nova versão do Almeida, né? Nova Almeida atualizada, diz que a distância era de aproximadamente 3 quilômetros. Quanto tempo você demora para andar 3 quilômetros? Meia hora? 20 minutos? Depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Então, se Jesus quisesse
E ele teria estado lá, talvez meio-dia depois, o tempo dos irmãos ir lá avisá-lo, e ele dizer, não, então, dizer, eu estou indo, né? Talvez 5 horas, vamos ser generoso, dali 4 horas, 5 horas, Jesus poderia ter estado lá na aldeia de Lázaro e Marta e Maria, né? Mas a Bíblia diz que ele demorou 4 dias. Será que Jesus estava tão ocupado assim que não podia atender um amigo dele que estava doente? Claro que ele podia, sim senhor, sim senhora. Mas ele não foi de propósito. E você vê que o versículo que a gente leu aqui, ele diz, né, o versículo 15, e folgo por amor de vós que eu lá não estivesse. Então, a gente percebe aqui o seguinte, que Jesus não foi de caso pensado, né? Não foi porque ele queria operar um milagre, eu já tenho outros vídeos a respeito disso, né? Mas o propósito dos outros vídeos não era este que nós estamos fazendo agora, que é mostrar para os irmãos os ensinamentos atrás dos milagres, né? Então, se Jesus quisesse, ele teria resolvido aquilo, Lázaro teria ficado curado, mas Jesus queria operar um milagre para ficar na história. Jesus queria operar um milagre indubitável, ou seja, que ninguém, o mais cético dos seres humanos, não iria ter como duvidar que aquilo foi um milagre. Entende? Então, este é o primeiro ponto, a primeira questão, o primeiro ensinamento. Jesus queria operar um milagre que não deixasse dúvida no coração do mais incrédulo ser humano da face da terra. E também eu queria dizer que naquela época havia uma crendice popular que o espírito do morto ficava rondando o defunto até por 3 dias. E nesse ínterim, o espírito poderia voltar no morto novamente. É óbvio que nunca houve nenhum caso, era apenas uma crendice popular. Então Jesus queria que até mesmo essas pessoas que tinham essa bobagem, que tinham essa crendice, né, também estes acreditassem que aquilo foi um milagre operado por Deus, certo? Então, em primeiro lugar isso, em primeiro lugar essa questão importante, porque senão Jesus não teria dito, eu folgo, isto é, me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Aqui você entende que era disso que ele falava. Mas tem um outro versículo aqui mais abaixo, que é o 21, que eu anotei aqui. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aqui dá uma impressão de que ela estava crendo que Jesus ia ressuscitar o Lázaro. Mas aí você segue lendo e vê que não era bem assim. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então você vê que parecia que ela estava crendo, mas daí de repente na sequência da conversa, você viu que ela não estava crendo a não ser na ressurreição do último dia, que assim chamada, a ressurreição do arrebatamento, né, da igreja, né? Então, mas Jesus continuou, minha irmã e meu irmão, e disse algo tremendo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Este é um ensinamento profundo e tremendo, que aí eu teria que ter muitas horas para dar um estudo bíblico para você. Mas então eu quero dar uma pinceladinha nisso. Veja,
É importante que nós que acreditamos em Jesus, que acreditamos na vida eterna, que você e eu colocamos isso na nossa mente, que a gente possa permitir que esse ensinamento desça para a nossa alma, para o nosso coração, e a gente acredite piamente de que o crente não morre nem um segundo. Mas como não morre, pastor? Ainda ontem eu fiquei sabendo de um irmão, de uma irmã que faleceu, foi sepultado hoje. Não. Espiritualmente falando, nós não morremos nem por um piscar de olhos. Senão, Jesus não teria dito isso, minha irmã. O grande problema é que a gente lê na Bíblia, mas parece que a gente não quer crer naquilo que Jesus fala. Né? Ele diz aqui claramente: aquele que crê em mim, vou ler novamente aqui, porque eu quero incutir isso na sua mente. Disse-lhe Jesus: eu sou, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então Jesus aqui, ele usou a morte do Lázaro, usou a morte física do Lázaro para dizer: ainda que ele esteja morto, eu vou ressuscitá-lo daqui a pouco. Ele vai voltar a viver, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aqui Jesus falava da morte do corpo do Lázaro, da morte física do Lázaro. E ele, dali a pouquinho, ele iria ressuscitar o Lázaro. Você está percebendo? Então, neste versículo ele falava disso. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Falando da ressurreição do Lázaro que ia acontecer dali a pouquinho. E aí, no versículo seguinte, ele fala da morte espiritual. Esta não existe. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Eis a questão. Eis a questão. Você que está me vendo, você acredita que eu e você nunca morreremos espiritualmente? Eu acredito piamente. Eu acredito piamente. Você conhece um louvor antigo que mais de vez em quando alguém ainda canta, que diz assim, ó: não se pode matar o crente, quem é salvo não morre não. Então, claro que eu pregando aqui, minha voz está de taquara rachada, mas você conhece esse louvor. Não se pode matar o crente. Se não se pode matar o crente, significa que o crente não pode morrer, que o crente não morre. E isso é verdadeiro? Isso é bíblico? A gente está acabando de ler aqui. Se eu tivesse tempo, eu poderia discorrer tantos e tantos outros textos bíblicos que afirmam e garantem que a gente não morre e por nenhum abrir e fechar de olhos. A gente não morre nem por um segundo. Você ouviu isso? Você consegue acreditar nisso? Então, aqui na ressurreição do Lázaro tem muitos outros ensinamentos, mas eu vou me deter nesse. Meu irmão, minha irmã, você precisa acreditar, porque aí você perde o medo da morte física. Nós só vamos ser, irmãos, transferidos. Nós vamos apenas mudar de dimensão. Vamos para uma vida muito melhor, como diz a Bíblia e esse louvor que eu cantei um pedacinho aqui. Pensa nisso, acredite, meu irmão, esta é a vontade de Deus. Vou orar em seu favor. Grande Deus, Pai Celestial, oxalá eu possa estar ajudando os meus irmãos, as minhas irmãs, com todos os nossos vídeos, não somente essa pequena série agora aqui de 5 vídeos sobre os ensinamentos por trás dos milagres, mas todos os demais vídeos que já temos gravados e aqueles que, se o Senhor permitir, ainda gravaremos. Visita o coração do meu irmão, o coração da minha irmã, a fé de todos que estão me assistindo agora através deste vídeo. Se houver alguém doente, Senhor,
Visita essa pessoa agora, toque nele, toca nela e opera, Senhor, o milagre. Queima este mal pela raiz, não importa o tamanho do mal, não importa o que o médico falou. A gente acredita que os médicos são instrumentos do Senhor, mas eles são limitados. Não importa o que o médico falou para essa paciente, o que o médico falou para este paciente, o que importa é que a gente acredita que o Senhor vai além da medicina e o Senhor vai. Então visita essa pessoa, toque neles, cura, liberta para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Queridos, no finalzinho deste nosso vídeo, de novo eu queria dizer a você que nos ajude compartilhando os nossos conteúdos. Compartilhe os nossos vídeos. Adicione o sininho para que você receba os demais vídeos nossos automaticamente. Ok? Você não é inscrita, você não é inscrito no nosso canal? Então se inscreva, me ajude aí. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante, para que a gente possa continuar evangelizando, ok? Deus abençoe, forte abraço e até a próxima, na paz do Senhor. Amém.